E aí, pessoal, as vitórias do domingo tricolor. Nós vamos falar sobre o amistoso em Porto Alegre e também sobre o time sub-20 lá em São Paulo. O Grêmio venceu dos dois lados com surpresas do lado de Renato Portaluppi. Consegui bastante informação para a gente falar por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Gente, o dia foi agitado, acabei mudando um pouco a minha programação, porque em razão dos episódios em Brasília, a Rádio Bandeirantes me convocou, fiquei no ar até às 10 horas da noite, depois entrei direto no Debate Raiz e só tô conseguindo gravar esse vídeo por volta das 11h30 da noite do domingo. Era para eu ter entrado em live às 8, não consegui, e estava ali montando o resumo, vendo o jogo, aí a rádio me chamou, não vi os últimos minutos do jogo do time sub-20 e também as informações que eu estava tendo do amistoso do Grêmio aqui em Porto Alegre contra o Concórdia, que foi fechado ao público. Eu vou começar com o time de base do Grêmio, o time sub-20, porque eu quero falar muito detalhadamente do Renato e de como ele montou a estrutura do time e as surpresas para mim, porque tem surpresas por ali. Mas o time sub-20 venceu 3-0 e garantiu vaga na primeira posição do grupo e avançou na Taça São Paulo. O time do Grêmio conseguiu, apesar de um gramado terrível, ganhar da Francana por 3-0, ao natural, mostrando mais uma vez as qualidades que a gente vem determinando aqui há algum tempo. Pedro Clemente fez 2 gols de oportunismo, Cauã Kelvin, que voltou a jogar bem, fez um dos gols, e o Grêmio fez o 3-0 com aquela estrutura de time que a gente está vendo. O Arthur no gol, Cristiano lateral direito, a zaga com João Pedro e Vieri, o Wesley Costa e depois o Zé Guilherme, que começa a ganhar, ele que é muito jovem, o meio campo com o Mila e com o Iago, o Jefinho entrou depois, aí tu teve Rubens, Cauã Kelvin, Zinho, e lá na frente o Pedro Clemente. O Grêmio fez o resultado e o Luiz Eduardo passou a movimentar, mexeu o time, tirou o Zinho, tirou o Cauã Kelvin, tirou o próprio Iago, tirou o Mila, ou seja, o Grêmio também se preservou. Gramado horroroso, como eu disse, mas o Grêmio avança com 3-0 e 2 boas atuações. Esse time do Grêmio, ele começa aos poucos a mostrar o que a gente acreditava. O Grêmio vai chegar. Agora é mata, né? É oitavas, quartas e a gente sabe como funciona. Tem que chegar agora e tem que fazer valer a sua condição de grande clube e de grande trabalho. Eu acredito muito que esse time possa, o time encaixou, depois de um primeiro jogo ruim, o time encaixou e o Grêmio, a partir daí, vai ter uma condição de chegar mais forte, né? Agora a gente tem, do dia 12 ou 13 o Grêmio joga, então nós já vamos acompanhar como vai ser e a partir daí as coisas vão se sucedendo, né? Eu disse que era oitavas, não, ainda tem a segunda, terceira, daí oitavas, ou seja, é muito jogo. O Grêmio que quer aí alguma coisa importante na competição. E aí a gente chega no time do Grêmio, que fez um amistoso contra o Concórdia em Porto Alegre. Renato Portaluppi movimentou seus jogadores pela primeira vez. A gente acertou algumas coisas. O Tassiano improvisado do lado direito na lateral, o Bruno Alves no lugar do Jeromel, o Kahneman jogando, o Reinaldo jogando. Daí para frente as coisas não foram como a gente imaginou, né? O Grêmio teve uma linha de 2 volantes com Vijaçante e PP, o Gustavinho um pouco mais à frente e o Campaz aberto pelo lado direito. Ferreira e o Diego Souza a gente acertou. Qual é a grande situação aqui? Os gols foram marcados pelo Campaz de pênalti e também pelo Carbarro. Tá? O que a gente pode mais para o meio do trabalho? O que a gente pode dizer de destaques deste time e também colocar algumas situações que o Grêmio conseguiu verificar nos treinamentos, pelo menos foi o relato que as pessoas me passaram. Campaz está bem. Campaz está ganhando espaço com o Renato. Gustavinho também. Carbarro, muito bem. PP parece ser um jogador que vai se credenciar a ser titular. Reinaldo foi bem,
O Grêmio que ainda tem que botar o Luizito, que ainda tem para botar o Cristaldo, que vai movimentar o Fábio, o João Pedro está chegando, as coisas estão acontecendo. Mas alguns nomes eu confesso para vocês que não imaginava. O Campaz é um deles. O Campaz é um deles. Eu não imaginei o Campaz, lembrando que um jogo como esse tu movimenta todo o grupo, né? Todo mundo jogou. Então, alguns jogadores dentro do relato, ninguém viu esse jogo. Dentro do relato, esse crescimento do Campaz é algo que eu sequer imaginava. Achei que ele não ia colocar, mas ele colocou. Então nós vamos ficar atentos a esses movimentos, que foi o primeiro jogo treino, que quem viu gostou da movimentação, gostou da forma mais leve com que os jogadores estão, o ambiente, que é o que importa nessa hora, é muito sadio, o que também nos deixa muito contente. Então, a gente vai vivendo, vai entendendo, vai começando a entender como esse grupo vai se movimentar, como esse grupo vai se desenvolver para a partir daí o Grêmio ganhar corpo. O Grêmio estreia no dia 17. O que nós podemos ver no dia 17? Praticamente todos os jogadores. Praticamente todos os jogadores. Quando tu vê Carbarro já fazendo alguns minutos, quando tu vê o Cristaldo já se preparando para começar, o Fábio já se preparando para começar, o próprio Luizito se preparando para começar, tu vai para esse jogo com todo mundo. Com todo mundo. Amanhã é dia 9. É na outra terça. Eles vão pro jogo. Ah, qual é o time titular? Isso o Renato vai desenvolver. Ele vai, e hoje deu para ver claramente isso, ele quer que o sistema continue no 4-2-3-1, que foi algo que ele movimentou muito tempo, e o Renato vai começar a trabalhar nessa linha. Ele gosta de trabalhar nesse sistema e ele vai começar assim. Mas isso não é garantia de que vai continuar. Eu achei, por exemplo, que seria Vijaçante com o PP mais avançado. O PP, pela informação, ficou lado a lado com o Vijaçante, sendo o construtor do jogo. Então, esses nomes de reforços dentro dessa organização, me parece que o Grêmio agregou. O Grêmio mudou de patamar. O Grêmio evoluiu ao natural. E Renato ficou muito satisfeito com o que viu. Renato disse, inclusive, depois para as redes sociais do Grêmio, que gostou demais da movimentação. Algo que, neste momento, também não é algo muito comum. Porque nessa época está todo mundo muito preso, o Renato falou sobre isso, mas o movimento de todos os atletas, e o Renato usou quase todos, é muito satisfatório. E o Grêmio vence com isso. Parece que a gente está virando a chave. Aquilo que a gente viveu, acabou. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.